Bom dia, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para fazer o encaminhamento da lição 2 do capítulo 15, que compreendem 3 vídeos, a saber, o primeiro é esse, de encaminhamento, onde nós temos a pergunta da semana. Eu falo pergunta porque desta feita também nós vamos fazer uma pergunta só e vamos respondê-la, porque trata-se de uma pergunta que dá margem à discussão, então nós acabamos fazendo uma digressão bem razoável em função dessa resposta. O segundo vídeo é o vídeo da lição, propriamente dito, onde vai o resumo, os comentários e a frase da semana. Sempre lembrando que é importante que vocês possam estar lendo a lição na sua íntegra, pelo menos uma vez, né, e que possam utilizar tanto o resumo como os comentários para aumentar a compreensão. A frase da semana, ela complementa, digamos, o trabalho, digamos, que nós estamos fazendo de transformação, né? E por fim, a meditação. A meditação, dessa vez, nós fazemos uma meditação de limpeza do inconsciente, é uma forma interessante de fazer essa limpeza, né? Eu gostaria que vocês acompanhassem e tivessem, digamos, seus comentários. Seria interessante escutar o que vocês têm a dizer sobre essa modalidade. Então, era isso que eu queria falar. Vamos em frente à nossa pergunta da semana. Muito bom. Quais são as causas dos nossos conflitos? De forma geral, nós temos 3 formas de conflitos. O primeiro deles é o conflito onde nós admitimos uma identidade, e ao admitir essa identidade, nós colocamos essa identidade em confronto com a outra pessoa, que também tem a sua própria identidade. Essas identidades, elas são adquiridas em cada vida, fruto, digamos, das nossas ilusões, inclusive das coisas que nós vamos incorporando, estabelecendo uma imagem estabelecida em coisas da consciência da Terra, e com isso nós vamos colocando um sistema de separação, como se nós não fôssemos unidos uns aos outros. O que nós precisamos saber é que cada um de nós está fazendo trajetória diferente, né? Por isso nós estamos experimentando a diferença aqui na Terra. Isso não significa que nós não somos iguais, nós estamos apenas em proposta encarnatória diferente. Então, cada um de nós veio aqui na Terra para cumprir um mandato, para resolver problemas, e não simplesmente colocar as nossas soluções para os outros. Então, quando nós estamos nessa questão da imagem, de adquirir essa imagem, essa personalidade, a gente acha que o outro tem que ser igual a gente, o que não é verdade. Então, vamos imaginar, por exemplo, se isso fosse verdade, eu teria um mundo cheio de Joubert. Então, estaria andando pela rua, estaria pegando, digamos, os transportes, eu estaria assistindo uma aula ou assistindo um congresso com todas as pessoas, digamos, vestidos semelhantes a mim, e seriam exatamente iguais. Olha que mundo sem graça. Então eu não teria nenhuma experiência, não teria nenhum aprendizado, porque eu não poderia aprender nada comigo mesmo, porque não haveria diferença. Então, aonde eu iria buscar o conhecimento para o meu crescimento? Então, o que a gente tem que entender? Esse outro que, na verdade, é diferente, esse outro que me irrita, esse outro com quem eu tenho um conflito, ele é importante no meu processo de aprendizado, é ele que, na verdade, me provoca buscar conhecimento, me provoca a me superar também, porque ele traz na experiência dele uma trajetória diferente, experiências diferentes, né? Porque nós não somos iguais na Terra, né? E o que a gente tem que entender é que aqui na Terra tudo é mudança. Então, enquanto nós estamos no nosso aprendizado da ilusão, né, a ilusão está sempre mudando, porque a ilusão ela não é constante, ela não é permanente, ela tem começo, meio e fim. Então, ela está sempre mudando, está sempre se transformando, né? Isso é a razão pela qual a consciência da Terra
muitas vezes muda os seus conceitos, né? Se a gente pensar 50, 100 anos atrás, a mulher era considerada um ser inferior, os negros eram considerados simplesmente escravos, né? Eram usados como escravos, embora tenha a escravidão ainda aqui na Terra em alguns pontos, mas era mais generalizado. Então, de uma certa forma, na medida que nós evoluímos, nós vamos largando esses conceitos, digamos, equivocados das nossas personalidades e adotando coisas, digamos, que são mais humanas, que são mais afeitas a Deus. Então, o nosso propósito aqui na Terra é descobrir onde Deus está, né? E a gente tem que entender que se Deus está dentro da gente. O segundo ponto é exatamente a condição do conflito, é o falso poder, digamos, aquela concepção de território. Isso aqui é meu, né? Isso aqui é seu. Né? Então, esse sentido de território, de propriedade, de apego, né? Isso conduz a um afastamento das pessoas também. Se nós viemos para a Terra para aprender a amar, o processo de separação é antagônico a isso. E o processo de separação está, digamos, de acordo com as finalidades do ego. O ego só sobrevive enquanto ele administra o medo. No momento em que nós começamos a exercer o amor, o medo começa, digamos, a perder o seu lugar e o ego, claro, ele não sabe mais o que fazer. Ele não vai ter o que fazer. Então, o que vai acontecer com o ego? Ele tem que se integrar. Então, voltando à segunda condição do conflito, que é exatamente esse falso conceito de propriedade, nós temos que saber que, primeiro, as coisas são de Deus, tanto é assim que nós nascemos sem nada e morremos sem nada. Tudo fica aqui. Né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa compartilhar de alguma forma. Tudo bem que, né, nos dias de hoje a gente tem família, temos que dar primeiro para a nossa família, etc. Mas não podemos deixar de compartilhar. É por isso que a gente recomenda os processos, digamos, de participação em orfanatos, processos em casas de repouso, ajudando essas pessoas que são, digamos, pessoas carentes, que precisam da nossa ajuda. Né? Nós participamos de algum movimento, fazemos pouco, se considerado, digamos, o muito que determinadas pessoas fazem, mas pelo menos nós estamos fazendo alguma coisa. E eu recomendo também a vocês procurarem outras instituições e também exercerem o trabalho de caridade, o trabalho de amor ao próximo, porque isso vai lapidando o nosso orgulho e a nossa vaidade. O terceiro ponto dos conflitos é exatamente, digamos, as nossas negatividades. Né? A gente acaba, de alguma forma, cometendo negatividades, e nessas negatividades a gente começa a defender ou querer fazer ela, ou buscar o prazer. Né? Muitas coisas acontecem em função exatamente, digamos, ao exercer essas negatividades. Sejam elas, digamos, de poder, sejam elas, digamos, de vícios comportamentais, sejam elas de vícios, digamos, esses vícios tradicionais. Então, a gente tem que entender que nós precisamos, na verdade, nos abrir para Deus e não ter, digamos, arrogância, não termos orgulho, porque isso não vai nos conduzir a um lugar bom. Né? Nós vamos ficar parados como nós estivemos parados por muito tempo. Tanto é assim que no processo da Terra, nós evoluímos, a nossa evolução técnica é muito grande, mas a nossa evolução moral é muito pouca. Se nós levarmos em conta que os mesmos vícios comportamentais que existem hoje são aqueles que existiam na Roma Antiga, que existiam nos tempos mais remotos, né? Então, onde havia os bacanais, etc. E se você pensar, isso ainda existe hoje na Terra. Ainda, de alguma forma, é visto com um olhar de complacência, o que está errado. Então, veja bem, onde nós nos aproximamos com Deus? É desse jeito? Será que é isso que Deus quer da gente? Não, gente, não. Então, precisamos entender que esses conflitos das negatividades, sejam elas quais forem, sejam elas de disputa, seja o que for, elas não têm sentido mais. Nós estamos caminhando para aprender o amor de Deus, é isso que nós precisamos encontrar. Nós precisamos primeiro encontrar Deus. E no encontro com Deus, saber o seguinte: o que precisamos fazer para que cada vez estejamos mais próximos dele? Como é que nós livramos de todos os nossos erros, daquilo que nós cometemos? E precisamos admitir também que tudo isso é ilusão. Né? Esses erros, quer dizer, Deus não está
Deus não está cobrando fatura nenhuma. Deus não está nos castigando. Né? Essa é uma ilusão que nós criamos, que Deus é um Deus vingativo, que é um Deus que castiga. Isso não é verdade. As próprias lições de Maria têm batido isso o tempo todo, para que possamos compreender que Deus não é isso, Deus é amor. Então, no momento em que eu começo a colocar amor no meu coração, todos esses processos negativos que existem dentro de mim começam a cair, começam a se desfazer. E quando há essa transformação, eu não preciso fazer, eu começo a sair da lei de causa e efeito e eu passo para a lei de amor. Mas enquanto eu estou vivendo na ilusão, desculpe, é a lei de causa e efeito que eu vou estar submetido. Né? Então a lei de causa e efeito só tem sentido enquanto eu estou na lei da ilusão. No momento em que eu largar a ilusão, no momento que eu desapegar de valores, no momento que eu desapegar até de algumas pessoas, de amores, de paixões, de territórios, de propriedades, de bens, é assim que eu vou me livrar. Né? Então, quanto mais eu me aproximo de Deus, menos isso. Então, pegamos a figura de Jesus, pegamos a figura de Francisco mesmo. O que Francisco tinha, gente? Largou tudo, jogou tudo pela janela, não foi? As coisas do pai dele. E, finalmente, e de repente, foi construir a sua obra na maior pobreza. E na maior pobreza ele fez um trabalho enorme, que nós sequer fazemos 1%. Então vamos nos propor a fazer um trabalho de caridade, vamos nos propor a fazer um processo de mudança, vamos nos propor a fazer o planejamento de vida, que o planejamento de vida é um ensaio para fazer isso, é uma reflexão para a gente olhar para nós mesmos e começar a considerar as nossas mudanças, tá bom? Então era isso que eu tinha a falar hoje, desculpe o tempo que eu coloquei para tudo isso, mas eu espero que vocês gostem e que seja aproveitado. E de qualquer maneira, por favor, mandem as críticas, mandem as observações, para que a gente possa aprimorar cada vez mais, tá bom? Um beijo para todos vocês.